Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos os amados. Estamos nós com o nosso momento de reflexão. Depois de um domingo abençoado que o Senhor nos concedeu para estarmos aqui, acredito que você também aí na tua casa, eu venho dizer para você como é maravilhoso estar na presença de Deus e estar junto com você neste final de domingo. E eu gostaria mesmo, antes de eu ler uma palavra que vai falar com o teu coração, vai ser de edificação para a tua vida, vai trazer para você um renovo. Eu quero dizer que nós temos que ser gratos por tudo que o Senhor nos deu nesse dia, durante a semana que passou e essa que está começando. Por isso, por onde este vídeo passar, que você possa ter a certeza que a cada dia vivido é uma esperança de que Deus está trazendo para você a oportunidade de você fazer o melhor que você sabe. E é sobre isso que eu vou falar nesta noite. E eu vou falar sobre uma pessoa muito importante que nos trouxe para nós uma habilidade, uma determinação de esperar, uma determinação de saber que algo iria acontecer, mesmo em meio a tanta coisa que lhe aconteceu. E eu gostaria de ler com vocês, se vocês depois pegarem, porque como é longo, eu vou só picar os versículos. Eu vou ler aqui 2 versículos para começarmos. Em Gênesis 37, versículo 9, está escrito assim: teve ainda um sonho e se referiu a seus irmãos dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Bastou este sonho acontecer para que a vida de um rapaz chamado José fosse mudada. José, que aos 17 anos, ele teve um sonho e ele sonhou com os feixes, e os feixes de trigo eram 11 e se inclinavam para ele. E nisso que ele contou para os seus irmãos e contou para os seus pais, muitos não acreditaram, principalmente seus irmãos, porque José era muito querido do seu pai. Como ele veio de Rebeca, que era uma mulher em que José amou profundamente, e os demais era filho de Lia e de outras concubinas que ele tinha. Então, aqui José, filho de Jacó, ele contou na simplicidade do sonho que ele teve, porque aquele sonho o incomodou. E durante muito tempo, seus irmãos, indignados com todo o amor que ele tinha e todo o bom relacionamento que ele tinha com o pai, ali foi nascendo algo muito forte, muito terrível, que no decorrer da palavra eu vou estar dizendo para vocês. E tudo se procedia, e ele continuava caminhando com os irmãos, mas dentro da vida dos irmãos, ali havia algo que incomodava, a forma de José achar que um dia esse sonho tão irreverente, um sonho que eles não poderiam interpretar, porque eles não estavam na mesma escala que José, eles faziam a diferença o deixando para trás. Até que um dia o seu pai o mandou que ele fosse até seus irmãos e que levasse algumas iguarias de alimentação e olhasse para ver se estava tudo bem. E eles, aproveitando essa oportunidade, vendo quando José chegava, eles ficaram irados, porque José era a comunicação entre eles do que eles faziam com o pai. E eles, nesse dia, como está no capítulo 37, versículo 24, eles ficaram tão irados e tomando, lançaram na cisterna vazia sem água. E lá deixaram, arrancar a túnica de José, que o pai havia dado, como prova de amor pelo filho que era muito ligado a ele. Eles tinham uma semelhança muito boa, eles tinham uma aliança muito boa, José e Jacó. E daí, essa forma
sabe, de inveja dos irmãos. Quando ele chegou, eles arrancaram a sua túnica e, revoltados, o jogaram na cisterna. E aí começa a história de José. Os seus irmãos praticamente voltaram para casa, encenaram uma morte, mancharam a túnica de José, no qual o pai fez com tanto carinho, e tentaram de uma forma mirabolante fazer o pai entender que aquele filho amado dele tinha sido morto, e durante um longo tempo fazê-lo esquecer que José havia existido, praticamente anulando a vida de José, seus sonhos, sua vontade. Mas eu venho aqui agora falar para você que quando aqui no 26 eles estavam tentando combinar entre eles o que eles falariam para o pai, aquele moço, que tudo que ele fez foi estar trazendo em obediência o que seu pai mandou, foi jogado dentro de um poço escuro e lá ficou. E nós vemos que durante todo esse tempo em que José ficou lá, nada pôde ser melhorado para que os seus irmãos pudessem mudar a ideia, mas sim uma programação para chegar para o pai e dizer que algo tinha acontecido de terrível. Mas durante todo esse tempo em que eles pensavam, José foi levado da cisterna para ser vendido para mercadores. E desta situação tão terrível, você já parou para pensar que os próprios irmãos de sangue desejaram a morte dele? E eles tentando elaborar algo para deixar tudo isso completamente esclarecido para o pai, a preocupação era como que eles iriam se apresentar para o pai e não com o irmão que estava vivo. E esse José saiu de uma cisterna para se tornar escravo. E durante toda essa escravidão que ele passou, ele foi parar dentro da casa de um comandante chamado Potifar. Que isso está no capítulo 39, versículo 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou aqueles escravos que foram levados para lá. E ele está dizendo aqui, nesta palavra, o Senhor era com José. Então nós estamos vendo que os próprios irmãos tentaram matar o sonho de uma pessoa que não falou nada contra eles. Simplesmente ele teve um sonho e o único pecado de José foi contar os sonhos para os seus irmãos. Então eu quero trazer essa palavra para você hoje. Eu não sei o que você está passando. Talvez o teu sonho está sendo impedido por várias razões durante anos. Muitas vezes você ficou aprisionado simplesmente porque você encontrou pessoas, amigos, parentes, família que não conseguem enxergar aonde você quer chegar. E José, na sua simplicidade, um menino de 17 anos, simplesmente ele contou que ele tinha tido um sonho. Ele não falou, Deus falou comigo, Deus mostrou para mim, não. Ele simplesmente queria entender e ele achou naquele momento o local mais viável de conversar, de trazer uma situação para aquelas pessoas que ele considerava sangue, que eram seus irmãos. E esses próprios desejaram a morte dele, porque eles se indignavam, primeiro porque o pai demonstrava muito amor por ele, confiava nele, e pelo fato dele dizer que ali aqueles feixes se prostraram diante dele,
E a contagem dos feixes era a mesma quantia de irmãos. E eles se indignaram. Quantas vezes você contou um sonho para alguém e a pessoa se indignou? Quantas vezes você se declarou com uma pessoa visionário que você é, e a pessoa te burlou e falou: não é dessa forma não, você está querendo aparecer, quem é você, que capacidade você tem, aonde você vai chegar? Você pensa que consegue? E as pessoas entulham teus poços. Foi o que aconteceu com José. Quando ele foi jogado naquela cisterna, quantos pensamentos terríveis ele não pensou? Quantas coisas não passou pela cabeça dele? Por que estão fazendo comigo? Aqueles irmãos que eu amo. Mas aqui em vários versículos está dizendo: o Senhor era com ele. E ele foi trabalhar na casa de Potifar. E aqui no versículo 2 do capítulo 39 está dizendo: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor. Potifar confiou a ele uma determinação dele cuidar de tudo da casa. Todos os afazeres, determinação, criados. E José começou a prosperar na casa de Potifar. Porque uma das coisas que eu quero enfatizar nesta live, neste vídeo, aquilo que você sabe fazer de melhor, as pessoas têm inveja de você. Mas não tenha medo, porque todo o alcance da tua vitória está naquilo que você sabe fazer de melhor. Aquilo que Deus te confiou não foi recebido de presente de ninguém humano. Foi Deus que te capacitou para que você chegasse à condição que você está, à condição que você se encontra, para que você pudesse ser próspero. E todo esse tempo que foi passando, ele na casa de Potifar, ele foi crescendo. Mas Satanás ali tinha preparado para ele algo. E dentro de uma situação, ali a mulher de Potifar quis levantar falso testemunho contra aquele moço bonito, temente a Deus, que tinha sobre a coordenação da casa e de todos os empregados o respeito do seu senhor. E ela, mentindo a respeito de José, mais uma vez José vem passar a penalidade, que nós sabemos, porque o seu senhor o levou para a prisão, debaixo de uma condenação, de um ato que ele não tinha feito, de algo que ele não tinha feito. E eu quero dizer para você nesta noite, você meu amigo, você minha amiga, minha irmã, quantas vezes você é acusado de algo que você não tem culpa, pela simples impressão e intenção de fazer o bem. Tudo que José queria naquele momento era fazer o bem para o seu senhor, era colocar para o seu senhor que ele tinha capacidade, que ele tinha condições. Mas infelizmente, na trajetória de José, que já estava dentro de alguns anos, tudo que aconteceu, mais uma vez ele foi acusado, mais uma vez ele foi deixado de lado, mais uma vez ele foi deixado para que as consequências daquela mentira viessem trazer para ele um atraso de vida. Quantas vezes nós, por vermos pessoas invejosas tentarem impedir a nossa caminhada, colocam pedras no caminho, colocam situações no caminho para que você não venha a ser próspero, não venha a ser bem sucedido. Mas como o Senhor falou lá no 39, o Senhor era com José, como o Senhor falou lá quando foi jogado na cisterna, o Senhor era com José. E aqui no 21 do capítulo 39 diz assim: o Senhor porém era com José, ele foi benigno, ele deu mercê perante o cativeiro. Veja bem, o carcereiro, olhando para José, viu a capacidade que ele tinha. Vai ver na história, vai ver no decorrer da história. E o carcereiro lhe deu a condição, colocou nas mãos de José para que ele cuidasse do cárcere, para que ele cuidasse dos presos. E José transformou esta prisão
na melhor prisão que poderia ter naquela época. E via ali que José era bom no que fazia. Então, vai olhando a trajetória. O que o Senhor quer falar conosco hoje, e já está falando comigo e com você. O Senhor, quando é com você, você não pode temer a nada, porque aonde você colocar as mãos virará ouro. Porque Deus, foi Ele que designou aquilo que você é. Você simplesmente é o que Deus designou para você ser. Então não tenha medo, não se intimide, porque aqui ele poderia ficar se lamentando, ele poderia ficar ali na prisão, murmurando, xingando, blasfemando, mas não, ele tinha uma capacidade, e a capacidade lhe foi dada, como aqui o carcereiro colocou nas mãos de José toda a responsabilidade. E como Deus é Deus, e quando Ele promete, Ele cumpre, não importa a hora, não importa o dia, não importa a circunstância, não importa a maneira, não importa se teus irmãos estão impedindo, se tua família está impedindo, se pessoas estão burlando, se pessoas estão entulhando teus sonhos, teus postos. Quando o Senhor dá para uma pessoa algo para ser, será, vai acontecer e será realizado. Daí um copeiro lá do faraó teve sonhos e ninguém conseguia interpretar os sonhos. E de repente, uma das pessoas disse: nós temos uma pessoa lá que é responsável sobre a prisão e ele tem discernimento de sonhos. E José foi chamado porque ele havia revelado um sonho do padeiro. E você vê que uma coisa puxa a outra, da prisão para o padeiro. E o padeiro, sabendo que Faraó tinha tido um sonho e não conseguia, ninguém, nenhum dos seus súditos, ninguém ali dos seus pessoas que tinham a capacidade de interpretar sonhos, conseguiu interpretar. Ali os administradores de Faraó, comentando entre eles, chegou até o ouvido do padeiro. E o padeiro disse: eu tenho um amigo aqui, que está lá na prisão, ele é responsável pela prisão. E ele interpreta sonhos porque ele interpretou o meu. E aí chegou aos ouvidos de Faraó. E aqui, no capítulo 41, versículo 37, está escrito assim: o conselho foi agradável ao Faraó e para todos os seus oficiais. E disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Olha como Deus já começou a mudar a história de José. Porque ele discerniu o sonho que Faraó estava tendo dos tempos que haveria de escassez, dos tempos que haveria fome e muita miséria, aonde a terra não produziria. E José, sendo aquele escolhido por Deus, discerniu esse sonho. E aqui Faraó, um homem, eu quero trazer agora a tua atenção, um homem que era idólatra, um homem que acreditava em deuses, um homem que não tinha por razão nenhuma, nem condições nenhuma de interpretar o sonho, que durante dias e dias ele não conseguia mais dormir. E Deus muitas vezes permite pessoas serem levadas a condições extremas, para que o nome dele seja glorificado, e vai usar você e eu para trazer essa junção da palavra, do discernimento, do convencimento e da realização. E aqui, quando José trouxe essa interpretação que nós temos aqui no capítulo 41, o Senhor era com José mais uma vez. Oh, que coisa maravilhosa! Como não ficar emocionado de falar de uma história que o menino começou aos 17 anos, ele tinha 30 anos, e no percorrer desses anos todos, ele não foi murmurador nem crítico, mas ele esperou. E sabe qual foi o pecado dele? Ter sonhos. Ter um sonho que começou lá atrás, aos 17 anos, quando seus irmãos acharam que conseguiria pará-lo ou conseguiria impedir a obra de Deus. Eu venho nesta noite dizer para você, eu não sei o que você está passando,
nem o que você tem passado, ou o que você ainda vai passar. Mas eu tenho algo para te dizer, que vai te elevar, vai te projetar para frente. Se você tem uma promessa, acredite. Se Deus te trouxe sonhos na tua vida, acredite nesses sonhos. Sonhe. Porque o único pecado de José, que nós estamos colocando entre aspas, que não era pecado, foi contar os sonhos para as pessoas que na época ele confiava. E foram aqueles mesmos que o fizeram sofrer tanto. Mas todo esse sofrimento de José foi necessário. Sabe por quê? Durante todo o percurso, dentro da cisterna, vendido como escravo, depois no Potifar, depois de novo na prisão, dentro do cárcere, depois com o padeiro, depois com o faraó, ele aprendeu algo. Ele aprendeu que quando Deus determina algo para a pessoa, você tem que fazer o que de melhor Deus te deu. O que Deus te deu de melhor? É costureira? É professor? É ser um advogado? É ser um juiz? Um grande empresário? Faça o melhor. E quando você tiver a oportunidade, faça por aquele que atravessar teu caminho. Como aqui no cárcere. Ele era preso. Ele poderia muito bem se enfiar dentro de ali dentro daquele local, como masmorra, e ficar lá revoltado, com ódio dos seus irmãos, com raiva daqueles que estavam ali, que não tinham culpa de um dia José contar os sonhos para os seus irmãos. Ele iria tentar se revoltar contra pessoas que não tinham nada, não tinham culpa de nada, mas ao invés disso, ele amou, ele ajudou, ele limpou, ele organizou, ele trouxe o melhor dos melhores e foi reconhecido, primeiro pelo padeiro, depois foi reconhecido pelos oficiais, os administradores de Faraó, e chegou aos ouvidos de Faraó. E sabe o que Faraó fez? Disse assim, Faraó, depois disso Faraó disse a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como você. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. E o meu trono será teu e eu só serei maior do que tu. E disse mais Faraó a José, vês o que eu te faço? Autoridade sobre toda a terra. E daí Faraó tirou o anel do dedo, vestiu ele de linho, colocou um colar, colocou um anel, esse anel de sinete, e disse para ele, e tu governarás, e tu mandarás, e tu dirás o que temos que fazer. Dá uma olhada o que aconteceu, é da prisão para direção, da prisão, da cisterna, para governador, para aquele que foi desprezado, jogado, para governador, aonde o próprio Faraó diz, e tu sentarás e governarás a minha casa. E aqui, durante todos os versículos passados, capítulos passados, o Senhor falava, eu sou com José, eu sou contigo. Então, eu quero trazer para você esta palavra de edificação. Não mude os sonhos que Deus te deu. Não abra mão por nada desse mundo, do que Deus falou com você. Entenda que o sonho que Ele te deu vai se realizar. E que você possa confiar e acreditar primeiramente em Deus e depois em você. Porque a capacidade foi dada para que você vença. E nesses 7 anos, que eu quero ler agora, no 47, diz assim, nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. José não tinha frequentado faculdade, ele não entendia de logística, José não tinha nenhuma estilo de internet, nada. Ele fez o que Deus colocou na vida dele. Então eu quero dizer para você que quando Deus te dá algo, é além de toda a visão humana. Quando Deus te coloca algo para você caminhar e vencer, você vai além das expectativas humanas. Não se preocupe com fulano, com Beltrano ou com aqueles que estão impedindo o teu caminho, porque eles verão. E como José viu a sua família, a história é linda,
porque os seus irmãos reconheceram e se prostraram, os 11, na presença daquele que um dia foi desprezado. Você está sendo desprezado, desprezada? Estão dizendo que você é maluco, que você não consegue sair das mesmices? Eu quero dizer para você, o que vai acontecer com você vai abalar a muitos. O que você faz de melhor, faça melhor ainda. O que você produz, faça melhor ainda. Quando eu me proponho a fazer algo, eu quero primeiramente me surpreender. Porque quando eu me surpreendo, eu tenho certeza que eu estou fazendo a primazia do que Deus colocou na minha mão. E muitas vezes eu vejo pessoas me chamando de tola, de boba. Mas para que faz isso? É tão pouco que você ganha. Não é o dinheiro, mas é aquilo que Deus colocou em você, a qualificação que Ele pôs para que você saiba fazer tudo aquilo que Ele determinou. E quando isso acontece, tudo muda de figura. Eu nunca vi um prisioneiro sair de uma prisão para virar governador. Eu nunca vi uma pessoa que sonhou e foi tão zombado porque simplesmente confiou de falar para pessoas que era da sua autoconfiança. E durante todo o percurso, quase de 19 anos, porque do 17 ele foi coroado aqui com 30 anos. Olha que tempo! Foram 29 anos de sofrimento, então entenda todo esse processo que você está passando, todo o descrédito de tudo que você já ouviu, tudo aquilo que disseram. Você não vai chegar. É o processo de Deus. Porque quando Ele te elevar, você terá aprendido lições que pessoas não entenderão. E não espere que elas entendam. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus é com você. Não é com seus irmãos, não é com seus parentes, não é com seus amigos. Se é com a tua empresa, é com a tua empresa. Se é com o teu trabalho, promoção. Se é casamento, será casamento. Se é viagens, será viagens. Porque Deus, quando Ele abre, Ele não abre. Deus não faz pequeno. Deus faz grande. José sonhou. Um menino do campo, onde não tinha nada para poder influenciar, como muitas vezes nós somos influenciados. Outro dia eu falava numa live, você olha o status de uma pessoa, você fica lá muitas vezes se martirizando. Fulano está na Europa, está passeando, está viajando, e eu estou aqui, porque Ele, Deus, e eu não. Pare com isso, porque o processo que você está passando, aquele lá não passou. E aonde você vai chegar, aquele lá não chegará. Porque Deus conhece, e tudo que você está passando é o que vai te produzir os degraus para você chegar aonde Deus nesse momento está dizendo, eu sonhei para você e você vai chegar. Então creia, acredite. José só sonhou. E o que aconteceu? Ele chegou. Eu vou dizer para você uma coisa. Deus está trazendo revelação de sonhos. Deus tem buscado pessoas que verdadeiramente quer estar na presença dele. Então deixe para trás tudo aquilo que passou. Quando José recebeu os seus irmãos e eles não o conheceram, porque afinal de contas, quando ele desceu para a cisterna, ele desceu como uma pessoa que não tinha nome, uma pessoa que já tinha sido considerada morta. Quando ele subiu da cisterna, ele subiu, presta atenção, ele subiu para ser um escravo. Quando ele foi vendido como escravo, ele foi trabalhar como administrador de uma casa de um oficial. E durante todo esse percurso, que foi longo, foi dolorido, ele chorou, ele teve saudade dos irmãos, do pai, da vida que ele tinha. Ele se tornou a segunda pessoa do maior reino da sua época. E seus irmãos jamais imaginariam que iriam encontrá-lo da forma que encontrou. Então, entrega tudo que você tem passado, tudo que você tem, que estão falando a teu respeito, faz um pacote, põe no altar, entrega lá e continue sonhando. Está na prisão? Faça o melhor na prisão. Está passando por humilhação? Seja grato por aqueles que estão te ofendendo, te machucando.
Sabe por quê? Porque Deus tudo vê, tudo Ele faz, tudo Ele sabe. E como Ele fez com José, porque quando o faraó reconheceu o Espírito de Deus que era com José, tomou conta de faraó. E faraó pegou aquele simples prisioneiro e falou: hoje você senta na minha cadeira. Você imagina, nos dias de hoje isso acontecendo? Loucura para os homens? Determinação de Deus. Então acredite, Deus tem o melhor para você. Como Ele fez com José, Ele vai fazer. Deus quer que você faça o melhor no seu dia a dia. Faça o melhor e você verá que o Senhor trará para você a medida recalcada, sacudida, transbordante. Isso é só para aqueles que creem, aqueles que acreditam que vai chegar 7 anos de fartura. Você imagina a alegria desse faraó. Imagina o que aconteceu, a visão de um homem que era incrédulo, o discernimento de um homem que era cristão. Juntou aquele que tinha o poder, tinha o dinheiro, com aquele na humildade, veio para poder discernir o que aquele homem poderoso falou. E daí se tornou 7 anos de fartura. 7 anos onde Faraó pôde entender o tamanho do Deus que aquele pequeno moço, que estava lá na prisão do seu palácio, tinha a maior riqueza dentro dele. Você tem uma riqueza interna, mostre ela, faça o melhor e você vai ver que dias melhores virão. Porque Deus quer que você faça o que você sabe. O que você sabe fazer? Ah, eu não sei fazer nada, então procure fazer alguma coisa. Se você está desanimado, desalentado, desolado, abatido, triste, você, meu irmão, meu amigo, você, aonde esse vídeo vai passar, escute o que eu vou te dizer. Deus jamais te desprezou. Deus jamais se esqueceu. Aquela oração que você fez em sussurro, escondido, na noite, para que outras pessoas não entendessem e não vissem que você estava sofrendo. Deus ouviu ela. E Ele me trouxe aqui nesta noite como profeta do Senhor para dizer tudo que você tem pedido para Ele. Ele vai realizar, Ele vai trazer, porque Ele é Deus. Continua sendo Deus. Foi com José, abençoou uma nação que era idólatra, através de um instrumento que Deus levou. Todo o percurso de José para ter uma história e um final feliz. O teu percurso de dor, de sofrimento, altos e baixos, de perdas e ganhos, o Senhor está dizendo nesta noite, tudo isso é necessário para que você entenda que a humildade faz parte do manto, que o entendimento é o que dou, a sabedoria vem do meu trono e você caminhará por lugares aonde eu determinei. Assim diz o Senhor nesta noite. E você possa receber essa palavra. E eu gostaria de encerrar esta noite com essa palavra de reflexão, fazendo uma oração, abençoando tua casa, tua família, o início desta semana. Nós estamos quase já aqui encerrando o mês de maio, entrando aí um novo mês, um novo ciclo para novas vitórias, novos sonhos. Entenda, o melhor está por vir. Pai, eu entrego esta palavra nas tuas mãos, Senhor. Sei que o Senhor vai alcançar pessoas que eu nem conheço. Eu tenho certeza que o Senhor falará ao coração de cada um, Pai. Que eles não venham se intimidar, porque um dia pessoas não acreditaram naquilo que Ele tem sonhado, muitas vezes tem falado, muitas vezes tem até mostrado realizações onde pessoas não dão valor. Mas eu tenho certeza que nesta noite o Senhor muda vidas, o Senhor muda, Senhor, condutas, e o Senhor trará aquilo que é real, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Por isso eu te louvo por esta palavra que falou muito comigo, Pai, e falará com muitos aonde este vídeo passar. Tudo isso eu te peço, te agradecendo no nome do teu Filho amado Jesus. Amém? Que você fique nesta noite abençoada, abençoa aqui as pessoas que estão comigo, que o Senhor te dê bênçãos, bênçãos sem medida, e faça o melhor, porque você é capaz, você sabe fazer, e você vai impactar vidas, em nome de Jesus. Shalom.